Como seria pisar num solo tão antigo que poucos conhecem em detalhes? A terra de que falamos abrigou personagens intrigantes, vivenciou eventos dramáticos e guardou segredos que causam arrepio até hoje. Há relatos antigos, presentes no livro de Gênesis, que revelam um cenário impressionante antes do dilúvio. Pouca gente ousa mergulhar nesse período misterioso, mas aqui surge uma oportunidade de explorar essa era quase esquecida. Se o seu coração bate forte só de pensar em descobertas que podem transformar a forma como você entende a Bíblia, fique conosco. Nesse vídeo, vamos viajar por esse passado remoto e descobrir verdades que continuam ecoando no presente. Mundos ancestrais. O primeiro passo dessa trajetória antiga envolve um vislumbre do mundo criado por Deus em Gênesis. Lá, encontramos um jardim perfeito, onde Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão direta com o Criador. Essa era inicial foi marcada por harmonia, mas tudo se desequilibrou depois que o pecado surgiu. O relato mostra que o ser humano passou a enfrentar dores e conflitos que não existiam antes, e esse ponto é crucial para compreender o que viria a seguir. No capítulo 4 do livro de Gênesis, Caim e Abel aparecem como símbolos de escolhas opostas. Enquanto Abel oferecia um sacrifício com sinceridade, Caim apresentou algo sem entrega total. O resultado foi um crime que tornou o ambiente ainda mais pesado. A partir daí, as gerações seguintes foram se espalhando e deixando rastros de violência. É nesse compasso que vislumbramos um cenário ameaçador, pois a queda de Adão e Eva não se limitou ao Éden. Ela se espalhou, contaminando corações e atitudes. Há algo fascinante nesse mundo antigo, pois a longevidade descrita nas genealogias causa espanto. Pessoas viviam séculos, e isso aumentava tanto a oportunidade de influenciar outras vidas quanto o potencial de cometer injustiças. A Terra foi enchendo-se de indivíduos que, em vez de buscar a comunhão com Deus, passavam a se distanciar. Esse movimento resultou em sociedades corrompidas, levando a uma impressão de que a maldade não tinha freio. Além de tudo, pairava uma sensação de urgência. O capítulo 5 de Gênesis abre uma lista das famílias que vieram depois de Adão, mostrando nomes que, para alguns, parecem apenas detalhes, mas guardam o fio condutor para a grande mudança que aconteceria. A cada nascimento, tínhamos a esperança de que surgisse alguém que retomasse a aliança com o Criador. Porém, o tempo revelou que o caminho das pessoas foi ficando mais turbulento. Enquanto a civilização crescia, algo soava como um eco distante, o chamado para obedecer aos princípios divinos. Nesse vídeo, vamos explorar como esse cenário ancestral se desenvolveu até o momento em que o céu se rompeu em torrentes de água, mudando tudo para sempre. Gênesis da corrupção. Agora olhemos mais de perto o aumento da maldade. O livro de Gênesis informa que os seres humanos se multiplicaram, e com isso se multiplicaram também os delitos. No capítulo 6, encontramos uma descrição inquietante. Havia gigantes na terra, e a corrupção alcançava níveis alarmantes. A expressão usada mostra que o comportamento humano atingiu tal ponto que Deus se entristeceu por ver sua criação escolhendo caminhos perversos. Muitos tentam entender quem eram esses gigantes. Alguns estudiosos indicam que poderiam ser pessoas de grande estatura ou grupos poderosos. O fato é que o texto bíblico destaca que a violência se tornou a marca daquela sociedade. Em vez de seguirem a bondade, as multidões cultivaram disputa e desonra. A cada geração, as pessoas se distanciavam ainda mais da presença divina, atraindo consequências graves. No capítulo 6 de Gênesis, também surge a polêmica sobre filhos de Deus e filhas dos homens. Há quem interprete isso como referência a descendentes de Sete se unindo a descendentes de Caim, ou mesmo como seres angelicais que tiveram relações com humanas. A Bíblia não aprofunda detalhes além do que está escrito, mas o ponto principal é que a terra ficou cheia de atos repugnantes, ofuscando o propósito original de Deus. Porém, é nesse ambiente caótico que um homem se destaca. Noé encontra graça aos olhos do Senhor. O contraste é poderoso. Enquanto o povo ao redor mergulha em desordem,
Noé mantém um coração inclinado a obedecer. Esse achado em Gênesis 6 realça a maneira como Deus busca alguém capaz de ouvir sua voz, ainda que tudo pareça deteriorado. É uma lição para qualquer época. Mesmo em meio à decadência, há espaço para a fidelidade. Antes de prosseguir, surgem descobertas importantes. Fique atento, pois logo veremos como esse cenário prepara o terreno para o maior julgamento já registrado. Se você chegou agora, aproveite para se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando conteúdos profundos e a espalhar reflexões bíblicas que podem transformar vidas. Ainda há detalhes surpreendentes pela frente, então continue conosco. As gerações de Adão. Vamos revisitar as genealogias que aparecem em Gênesis 5. Nomes como Sete, Enos, Cainã, entre outros, parecem meras estatísticas, mas na época cada um representava uma esperança de retomada da comunhão com Deus. A longevidade, com indivíduos vivendo mais de 900 anos, chama a atenção. Imagine quantas histórias, quantas oportunidades de aprender e quantos desvios poderiam surgir num período tão extenso. Sete surgiu como uma nova perspectiva depois da tragédia entre Caim e Abel. Foi ele quem deu continuidade a uma linhagem que, pelo menos em parte, buscava o Criador. Em seguida, surgiram filhos e mais filhos, formando uma cadeia de gerações que, na teoria, poderiam ter influenciado o restante do povo a trilhar um caminho correto. Entretanto, o coração humano revela que a inclinação para o erro se tornou mais forte do que muitos esperavam. O livro de Gênesis destaca cada nome e a idade em que morreram, o que pode parecer monótono, mas esconde uma mensagem. O tempo não foi suficiente para corrigir a natureza corrompida do homem. As histórias se repetiam e a violência seguia crescendo. Havia quem tentasse voltar-se para Deus, mas a maioria optava por rotas sombrias. O resultado foi um panorama em que a retidão era exceção e não regra. Por outro lado, esses relatos familiares mostram que Deus não se esquece do ser humano. A cada descendência, permanecia acesa a possibilidade de alguém viver em obediência. Esse fio de esperança percorre a história, comprovando que o Criador estava disposto a resgatar aqueles que o buscassem com sinceridade. É nesse contexto que Enoque se torna um sinal de algo diferente, um lampejo de fé em meio à turbulência. Os descendentes de Adão continham o potencial de influenciar o destino da terra. No entanto, quando a maioria se voltou ao pecado, o resultado foi devastador. Ainda assim, nada escapou do olhar de Deus. O chamamento ao arrependimento sempre esteve presente, embora fosse ignorado pela massa. Cada geração que passava sem acolher a verdade preparava o cenário para o que seria conhecido como dilúvio. O clamor de Enoque. Em meio a tantos nomes, Enoque se destaca de forma especial. Gênesis 5 relata que ele andou com Deus e que certo dia já não foi encontrado, pois o Senhor o tomou para si. Esse pequeno trecho desperta curiosidade até hoje. O que significava andar com Deus num tempo em que a violência e o desvio moral eram predominantes? Enoque demonstrou que, apesar da desordem, havia como manter um relacionamento profundo com o Criador. Ele não seguiu a mesma trilha de descrença que envolvia sua geração. Ao contrário, dedicou sua vida a buscar intimidade com aquele que moldara todas as coisas. O texto não entra em detalhes sobre seu dia a dia, mas deixa claro que tal proximidade foi marcante a ponto de Enoque não passar pela morte, diferentemente dos demais. Alguns interpretam que Enoque pregava sobre julgamento e arrependimento. A carta de Judas, no Novo Testamento, menciona profecias atribuídas a ele, apontando para o fim daqueles que desdenham das leis divinas. Esse detalhe reforça a ideia de que Enoque clamara ao povo para que se voltasse ao Senhor. Embora boa parte dos contemporâneos de Enoque não tivesse ouvidos atentos, seu exemplo ficou gravado nas Escrituras. Ele representou um sinal de que ainda havia quem desejasse trilhar o caminho correto. Ao mesmo tempo, o fato de ser arrebatado indica o quanto Deus se importa em destacar a postura de alguém fiel. Mas, mesmo com esse testemunho vivo,
As pessoas insistiram em agir conforme suas próprias paixões. Enoque partiu, e o plano divino seguiu rumo à próxima fase. Pouco tempo depois, o mundo experimentaria uma reviravolta gigantesca. Esse período pré-diluviano mostra que a paciência de Deus não é passividade. Ele dá oportunidades e envia alertas, porém chega o momento em que a sentença se cumpre. Enoque foi uma voz que ecoou, provando que ainda havia chance de arrependimento. Mesmo assim, o coração endurecido da maioria fez com que a terra se enchesse de crimes e de práticas vergonhosas. Os próximos acontecimentos deixariam uma marca na história. Gigantes e a polêmica. Alguns versículos em Gênesis 6 mencionam gigantes na terra, também chamados de nefilins. Há um debate sobre quem exatamente eram. Alguns acreditam que eram homens de estatura diferenciada ou guerreiros famosos. Outros sugerem que se tratava de um grupo híbrido, fruto de união entre filhos de Deus e filhas dos homens. Independentemente da teoria, a narrativa bíblica sublinha que esses seres estavam presentes num momento de grande depravação. A fama desses gigantes gerou muitos mitos ao longo dos séculos, porém, limitando-nos ao texto sagrado, o que fica evidente é que a terra estava repleta de injustiças. Seja por conta de governantes tiranos ou pela influência negativa que se alastrou, as atitudes humanas chegaram a um extremo perigoso. A menção a figuras gigantescas pode funcionar como metáfora da dimensão do mal. O ambiente se tornara insustentável. No livro de Números, encontramos referência a gigantes como os descendentes de Anak. Em Deuteronômio, também há menção a personagens de grande estatura. Isso sinaliza que essa condição não era algo único de um período. Porém, no contexto pré-diluviano, a presença deles reforça a ideia de um tempo sem limites morais, em que a força bruta dominava e a corrupção se fazia notar. Essa parte do relato atiça a curiosidade, mas não devemos perder de vista o propósito principal do texto: mostrar como a violência e a impiedade tomaram conta da terra. Deus observou essa situação e decretou que haveria um fim para tamanha maldade. O foco está na decisão divina de limpar o planeta da malícia que se espalhara, garantindo que um remanescente fiel pudesse ser preservado. A imagem desses gigantes, sejam eles quem forem, ressalta um cenário de grande caos. Era como se a própria criação estivesse saturada de atos repulsivos. Enquanto isso, um homem se levantava como exemplo de obediência. Noé, descrito como justo em sua geração, se tornou o pivô de um novo capítulo na história da humanidade. Esse contraste entre a injustiça predominante e a fidelidade de poucos aponta o rumo do que estava para acontecer. A aliança de Deus. Nesse vídeo, chegamos a um ponto decisivo. Deus anuncia que destruirá a humanidade, mas ao mesmo tempo estabelece uma aliança com Noé. O capítulo 6 de Gênesis relata que o Criador viu que tudo estava corrompido e decidiu pôr um fim à crueldade em massa. Contudo, ele não abandona completamente o projeto de ter pessoas que o reverenciem. Em vez disso, oferece um caminho para que Noé e sua família sejam salvos. A palavra aliança carrega um peso simbólico. Ela indica que Deus tinha um compromisso em manter viva a linhagem que seguiria seus mandamentos. A justiça de Noé não era fruto de uma perfeição absoluta, mas de um coração que desejava honrar o Senhor. Essa disposição o tornou apto para receber instruções especiais. E assim, a construção de uma arca passaria a ser o sinal visível desse pacto. É significativo que Deus inclua não apenas Noé, mas também sua família e um conjunto de animais na arca. A criação não seria destruída de modo definitivo. Haveria uma continuidade, um recomeço. Esse cuidado mostra que, mesmo em meio à ira contra o pecado, o Criador não age por vingança cega. Ele preserva a obra das suas mãos, demonstrando tanto justiça quanto misericórdia. Quando falamos em aliança, lembramos que a Bíblia destaca diversas outras no decorrer da história. Há a aliança com Abraão, depois com Israel no Sinai e, por fim, a aliança definitiva em Cristo. Todas apontam para o desejo de Deus em se relacionar com o homem.
Nesse tempo pré-diluviano, o anúncio de que Noé e sua casa seriam protegidos ilustra como o Altíssimo tem compaixão pelos que aceitam viver sob sua direção. Esse é o ponto de virada que precede o grande dilúvio. A semente de esperança ficaria guardada na arca, permitindo um recomeço posterior. Diante de um mundo arruinado, o Criador preferiu resgatar aqueles que confiavam em suas promessas, mostrando que sempre há salvação para quem deposita fé nele. Em seguida, veremos como Noé reagiu a esse chamado ousado e como as pessoas ao redor receberam essa notícia. O aviso divino, o ato de construir uma arca para enfrentar uma inundação global, soava estranho para a maioria. De acordo com Gênesis, Deus deu instruções específicas a Noé sobre as medidas e os materiais necessários. A ideia de um julgamento através de águas imensas não era algo comum, gerando escárnio e dúvida entre os habitantes locais. Noé, porém, seguiu o chamado sem hesitar. Enquanto a grande embarcação ganhava forma, certamente as pessoas ao redor se perguntavam sobre a sanidade de Noé. Era como se aquele homem estivesse perdendo tempo com um projeto absurdo. Contudo, cada martelada na madeira servia como um alerta. Algo grandioso estava por vir, e não seria brincadeira. O barulho do trabalho diário de Noé poderia ter despertado alguns para o arrependimento, mas a Bíblia não mostra um movimento de massa em direção à mudança. Em 2 Pedro, encontramos referência a Noé como pregoeiro da justiça. Isso sugere que, além de erguer a arca, ele comunicava a necessidade de retornar a Deus. Porém, a dureza de coração prevaleceu, e ninguém, além de sua própria família, aceitou o convite. O tempo da paciência divina estava se esgotando, e o céu se preparava para derramar as águas que, até então, jamais tinham sido vistas em tal quantidade. Tal aviso divino também nos ensina algo para o presente. Muitas vezes Deus avisa sobre as consequências do pecado, mas as pessoas preferem ignorar. Não se trata de manipulação ou ameaça vazia, mas de um alerta amoroso que chama ao conserto antes que a destruição chegue. No caso do período pré-diluviano, esse alerta se tornou real quando a chuva começou a cair de forma intensa. A perseverança de Noé em construir a arca, mesmo sob zombarias, revela um traço fundamental de fé. Ele confiava na voz divina mais do que na opinião popular, e esse posicionamento fez dele não apenas o fundador de uma nova era, mas também o exemplo de como a obediência a Deus transcende a lógica humana em momentos cruciais. A mensagem de que o julgamento se aproximava foi dada, mas pouquíssimos deram ouvidos. Construindo a arca. A construção em si trouxe detalhes práticos. Segundo o relato, a arca seria feita de madeira de gofer, revestida com betume por dentro e por fora, e teria compartimentos para diversos animais. Deviam existir 3 andares, uma abertura para a iluminação e provisão suficiente para a sobrevivência de todos ali dentro. Para nós, é difícil imaginar o tamanho do empenho de Noé e sua família ao levantar um navio desses sem os recursos modernos. A Bíblia não especifica quanto tempo durou essa obra, mas algumas estimativas sugerem que pode ter levado décadas. Nesse período, Noé não apenas construía, como também provavelmente armazenava alimento e contava ao povo sobre a urgência do arrependimento. Ainda assim, a multidão preferiu suas festas, negociações e violências, como se nada de relevante estivesse para acontecer. Alguns estudiosos procuram calcular as dimensões em metros, chegando à conclusão de que a arca era bem grande. O objetivo não é provar se cabia ou não cada espécie de animal, mas mostrar que, para Deus, nada é impossível. Noé confiou e trabalhou, sem ver ainda a chuva cair. Ele apenas se baseou na instrução recebida. A cada tábua colocada, renovava a certeza de que o Senhor cumpriria suas palavras. Podemos imaginar as conversas entre a família. Talvez houvesse momentos de dúvida ou cansaço, mas a determinação prevalecia. A promessa divina era o único alicerce seguro. Em nenhum trecho lemos que a sociedade se comoveu ou quis ajudar. Tudo indica que Noé e os seus enfrentaram esse desafio quase sozinhos,
carregando nas costas o apelido de lunáticos ou fanáticos. A fé de Noé influenciou a esposa, os filhos e as noras. Assim, a unidade familiar emerge como um sinal de que, mesmo em meio ao caos, Deus faz nascer um núcleo de esperança. A construção da arca não foi apenas uma obra de engenharia rudimentar, mas um ato de entrega total. E era esse caráter de obediência integral que preparava o cenário para o maior evento de juízo desde a criação. Logo chegaria o momento de os céus derramarem sua fúria em forma de chuva ininterrupta. Os dias finais antes da chuva. Quando a arca ficou pronta, o tempo para a conversão praticamente se esgotara. Deus ordenou que Noé reunisse os animais e as espécies começaram a se direcionar para dentro da embarcação. Esse fenômeno incomum deveria ter sacudido os incrédulos. Imaginar uma fila ordenada de criaturas entrando em um barco sem grande tumulto é algo que contraria a lógica comum. Nesse intervalo, podemos supor que a movimentação dos bichos tenha sido assunto por toda parte. Apesar disso, a Bíblia não registra arrependimento generalizado. Parecia que o coração da maioria estava tão endurecido que nem mesmo esse acontecimento despertou uma reflexão séria. A rotina seguiu, e as pessoas viviam como se tivessem a eternidade garantida. Noé e sua família, por outro lado, executaram cada ordem recebida. Separaram os animais puros em número de 7 pares e os demais em número de 2 pares, conforme Gênesis 7. Os detalhes mostram um cuidado para além da mera sobrevivência, pois haveria a necessidade de sacrifícios após o dilúvio, além da continuidade das espécies. Tudo era planejado por Deus para que a criação tivesse uma nova chance. Nesses momentos que antecederam a chuva, o silêncio de arrependimento da população ecoa. Lembra o que Jesus disse em Mateus 24. Assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e não deram atenção até que o dilúvio levou a todos. Essa comparação serve de alerta. Muitas vezes a distração com o dia a dia impede a percepção do que realmente importa. Então, o fim desse período chegou. Nenhuma mudança coletiva aconteceu. O barco estava lotado de animais e a família de Noé se preparava para o desconhecido. O Criador iria selar a porta da arca, e do lado de fora restaria apenas quem decidiu ignorar o aviso. A tragédia estava prestes a se desenrolar, mas ao mesmo tempo, a promessa de uma nova etapa na história humana seria cumprida. A porta se fecha. A imagem é forte. Deus mesmo fechou a porta da arca, segundo Gênesis 7. Esse ato representa o encerramento de qualquer oportunidade tardia de entrada. Até então, se alguém sentisse remorso verdadeiro, poderia ter pedido abrigo, mas a dureza de coração prevaleceu. Quando o Senhor fechou a porta, não havia mais volta. A sentença estava decretada. Logo a chuva começou a cair, e não era algo brando. Era uma força avassaladora. Fontes do grande abismo se romperam, descreve o texto. A torrente que descia do céu misturava-se com águas que jorravam debaixo da terra, provocando uma catástrofe sem precedentes. As pessoas podem ter tentado se abrigar em lugares altos, mas, com o passar dos dias, nem os montes resistiam. A arca, por sua vez, foi erguida pelas águas. Lá dentro, Noé, sua esposa, seus filhos e as noras sentiram cada balanço e ouviram os ruídos externos. É provável que o barulho e a escuridão tenham gerado inquietação, mas a confiança na palavra divina e a convicção de que obedeceram ao chamado traziam serenidade em meio ao caos. A sensação de ver a porta fechada envolve aspectos emocionais profundos. Haveria lembranças de amigos, conhecidos e vizinhos que riram da profecia e agora se desesperavam. A Bíblia não descreve o que se passava no coração de Noé quanto a isso, mas podemos imaginar a mistura de dor por quem estava do lado de fora e gratidão por estar salvo. Enquanto as águas subiam, a consciência de que a humanidade inteira seria varrida reforça a seriedade do juízo divino. Não era mera advertência, mas um ato definitivo. Ao mesmo tempo, fica clara a lição de que Deus não tolera a iniquidade para sempre. Ele estende a mão, dá prazos
e envia mensageiros, mas, se tudo é ignorado, a retaliação chega. Com a porta fechada, cumpriu-se a palavra de que o mundo seria purificado e de que apenas um pequeno grupo sobreviveria a esse evento extremo. Os 40 dias. A chuva torrencial durou 40 dias e 40 noites, conforme Gênesis 7. Esse período se tornou símbolo de teste e purificação em toda a Bíblia. Noé e sua família navegaram sobre águas que agora cobriam montanhas. Não havia terra firme à vista, apenas o oceano criado pela junção das chuvas e das fontes subterrâneas. Podemos imaginar o impacto psicológico de passar tanto tempo enclausurado, ouvindo o dilúvio caindo sem trégua. Os animais também enfrentavam aquela escuridão, dependendo do cuidado de Noé e seus familiares. O trabalho para alimentar cada criatura e manter a arca em ordem devia ser grande. Ao mesmo tempo, a fé era o sustento que renovava a esperança de que tudo terminaria bem. O relato bíblico não menciona murmuração por parte de Noé. Ele confiava que, findo o prazo estabelecido, as águas abaixariam. O mundo do lado de fora estava sendo totalmente transformado, mas lá dentro, o Criador preservava a vida. É uma imagem de graça, pois, apesar do julgamento severo, houve provisão para quem ouviu sua voz. Esses 40 dias de chuva ininterrupta recordam outros períodos semelhantes nas Escrituras, como o tempo de Moisés no Sinai ou os dias de jejum de Jesus no deserto. São momentos de separação, onde o divino age, e os humanos são convidados a depender exclusivamente da proteção do Altíssimo. No caso de Noé, não havia porto para onde navegar. Ele simplesmente aguardava, crendo. Quando a chuva finalmente cessou, deu lugar a um vasto mar cobrindo toda a superfície. A arca continuou flutuando, e o tempo de espera seguiu por meses. A lição é clara: não bastou a tempestade acabar. Era necessário que a terra tivesse condições de sustentar a vida novamente. Essa demora prova que as consequências do pecado não se dissipam instantaneamente, mas a graça de Deus acompanha cada passo do processo de recomeço. O lamento de Noé. Passado o tempo de chuva ininterrupta, a arca ainda ficou à deriva. Foram 150 dias com as águas dominando todo o horizonte, segundo Gênesis 7 e 8. Nesse período, a paciência de Noé e sua família foi posta à prova. O texto não relata diálogos sobre esse assunto, mas imaginar tantos meses sem qualquer notícia externa pode causar angústia. É plausível pensar que Noé recordasse as pessoas que zombaram dele. Talvez lembrasse das interações que teve com amigos de infância que não acreditaram na mensagem. O silêncio lá fora devia ser perturbador. Restava apenas o som da água e o balançar constante do grande barco. Esse isolamento reforçava a percepção de que o mundo de antes não existia mais. Os sentimentos conflitantes poderiam incluir a tristeza por saber que vidas foram perdidas. Ainda que a violência prevalecesse, sempre havia rostos conhecidos que agora estavam sob as águas. Ao mesmo tempo, havia gratidão por estar a salvo com a família. A ambiguidade de emoções diante de um juízo tão radical destaca o quanto a desobediência humana pode levar a situações irreversíveis. Por mais que Noé confiasse no propósito divino, as semanas transcorrendo dentro da arca não deveriam ter sido fáceis. O abastecimento de alimento estava lá, mas a rotina limitada e o cheiro dos animais tornavam o local claustrofóbico. Cada dia parecia igual ao anterior, sem sinal de que a vida normal retornaria. Ainda assim, a fé foi preservada. O livro de Gênesis mostra que o vento soprou e as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Esse momento marca o início de uma nova etapa, mas ainda não era hora de sair. Noé precisava ter certeza de que o solo estava firme. Foi então que ele começou a enviar aves para avaliar as condições externas. Cada voo representava a esperança de que, em breve, veriam terra seca novamente. A esperança num corvo e numa pomba. Para verificar se as águas tinham recuado o suficiente, Noé soltou um corvo. A ave sobrevoou os espaços alagados e retornou, sem sinal de local para pousar. Esse primeiro teste mostrou que a terra ainda não oferecia segurança. Em seguida, Noé enviou uma pomba,
que voltou ao anoitecer sem nada no bico. Dias depois, soltou outra vez a mesma ave, e ela retornou carregando uma folha nova de oliveira. Essa simples folha revelou que a vida começava a brotar novamente. A alegria em ver aquela folha devia ser imensa. Era um sinal de que a vegetação resistira ou brotara de sementes escondidas. Significava também que o nível das águas tinha diminuído em boa parte. O corvo, por ser menos seletivo, não trouxe notícias claras, mas a pomba, símbolo de pureza e paz, ofereceu a prova concreta de renascimento lá fora. Ainda assim, Noé decidiu esperar mais. Enviar as aves foi uma maneira sábia de avaliar as condições sem pôr em risco a vida da família. A paciência demonstrada nesse processo indica o cuidado de alguém que não quer dar um passo errado. Todo aquele tempo esperando na arca teria sido inútil se saíssem antes do momento correto e se deparassem com um cenário inóspito. A presença de uma simples folha de oliveira representa a esperança após a destruição. O mundo fora da arca ainda precisava se firmar, mas já dava sinais de restauração. Essa lição ressalta que, mesmo depois de uma grande devastação, a vida pode ressurgir. Para além do fato histórico, há uma mensagem espiritual de recomeço e de como Deus sempre deixa a possibilidade de renovação. Depois de mais alguns dias, Noé enviou novamente a pomba, e ela não retornou. Nesse instante, ele percebeu que o habitat externo estava habitável. Veremos adiante que, mesmo assim, ele aguardou a confirmação para abrir a arca. O cuidado em cada passo mostra que a fé também anda junto com a prudência. Logo chegaria o momento de pôr os pés na terra seca, dando início a um novo capítulo na existência humana. Descendo às novas terras, quando Noé finalmente retirou a cobertura da arca, constatou que o solo se achava seco. Contudo, preferiu aguardar a orientação divina antes de sair. É interessante notar que Gênesis 8 registra que ele esperou até que Deus ordenasse sua saída. Esse detalhe evidencia a obediência que o acompanhou desde o começo. Ao colocar os pés fora da embarcação, Noé e sua família encontraram um mundo transformado. Não havia mais as cidades antigas, nem qualquer vestígio da civilização pré-diluviana. A paisagem devia parecer estranha, talvez com vegetação recém-brotada e áreas cheias de lama. Nada do que viram antes existia agora. Era realmente um recomeço no sentido literal. Os animais foram soltos, cada qual seguindo seu caminho para repovoar as regiões disponíveis. Imaginar a cena de cavalos, elefantes, aves e pequenos répteis dispersando-se por uma terra praticamente intocada pode gerar um misto de fascínio e alívio. Afinal, eles resistiram a uma catástrofe global e, pela providência divina, estavam livres para retomar a vida. Noé, ao pisar naquele solo, devia sentir um temor reverente. Aquele não era mais o mesmo planeta. O dilúvio mudará a geografia, a natureza e possivelmente o clima. Tudo parecia incerto, mas Deus mostraria sua fidelidade ao sustentar a nova fase da humanidade. Em cada passo, havia a recordação de que, antes, muitos optaram por ignorar o Criador e pereceram nas águas. Esse tempo de descida da arca sinaliza que, mesmo após tempestades intensas, sempre há a oportunidade de reconstrução. O mundo do passado se fora, mas naquele momento surgia a chance de uma relação renovada com o Senhor. O capítulo seguinte seria marcado por uma oferta de gratidão e por um sinal que atravessaria gerações. Ainda hoje, esse marco nos lembra da combinação de justiça e misericórdia que caracterizam o modo como Deus atua no mundo, o altar e a promessa. A primeira atitude de Noé foi erguer um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Esse ato, descrito em Gênesis 8, demonstra a gratidão daquele que reconhece ter sido poupado da destruição. O aroma do sacrifício agradou a Deus, e ele prometeu não voltar a amaldiçoar a terra daquela forma. É um momento de alívio e nova aliança, consolidando a relação entre Criador e criatura. Interessante notar que, embora Noé tivesse poucos animais puros, ele não hesitou em oferecer alguns em sacrifício. Seu reconhecimento de que tudo veio das mãos divinas
era maior do que qualquer receio de ficar sem recursos. Esse gesto de adoração e humildade contrasta com a atitude de quem, no passado, praticou violência sem fim. Agora, há espaço para a celebração de uma nova etapa. O texto bíblico mostra que Deus abençoou Noé e seus filhos, instruindo-os a serem fecundos e a se multiplicarem sobre a terra. Ele estabeleceu novos limites, inclusive sobre o que comer, permitindo o consumo de carne, mas proibindo a ingestão de sangue. Esse conjunto de orientações marca o início de uma reorganização da vida em sociedade após o dilúvio. A promessa divina de nunca mais destruir a terra com um dilúvio universal indica que houve um ponto final na catástrofe anterior. A maldade humana ainda existiria, mas o Criador se comprometeu a conduzir a história de outro modo. Esse sinal de compromisso é essencial, pois revela que Deus age na base da graça, garantindo que sua criação prossiga, mesmo que ainda sujeita a falhas. O altar de Noé representa a primeira expressão de louvor registrada depois do julgamento das águas. Essa rendição em forma de sacrifício mostra que o ser humano pode reatar laços rompidos pelo pecado. A terra estava renovada e a comunhão com Deus precisava se firmar para que os erros do passado não se repetissem. A maneira como Noé entregou o melhor em adoração se tornou exemplo para gerações futuras, lembrando-nos que, após qualquer grande livramento, a devoção é a resposta mais coerente. O arco nas nuvens. Em Gênesis 9, vemos que Deus colocou o arco-íris como sinal de sua aliança com a humanidade e com todos os seres vivos. Sempre que as nuvens surgissem e o arco aparecesse, seria lembrada a promessa de que as águas não destruiriam mais toda a terra. Esse símbolo, tão conhecido hoje em dia, carrega uma história profunda de recomeço e de paz após a tempestade. Para Noé e seus descendentes, contemplar aquele arco no céu certamente despertava confiança. Era como se o Criador assinasse um acordo eterno, mostrando que, apesar das falhas humanas, ele não desistiria do mundo. A vida é marcada por ciclos de chuva e sol, mas o medo de um dilúvio igual ao anterior não deveria mais assombrar as futuras gerações. A beleza natural do arco-íris também revela a capacidade de a criação refletir mensagens espirituais. Ao vê-lo, muitos se recordam de que Deus é fiel para cumprir suas promessas e que, mesmo diante de grandes tribulações, sempre há um novo capítulo escrito pela providência divina. A cor e o brilho no céu funcionam como um lembrete visual da paciência de Deus. Vale destacar que essa aliança não foi restrita apenas aos humanos. Ela abarcou todo ser vivente. Isso demonstra o cuidado divino com toda a biosfera. A intenção era que a Terra seguisse seu curso, habitada por uma humanidade consciente de seus erros passados, mas também carregando a oportunidade de corrigir a rota. O arco seria, então, um lembrete constante de que a cada chuva poderia surgir um momento de esperança. Nessa perspectiva, toda vez que observamos um arco-íris nos céus, podemos recordar o que aconteceu antes e depois do dilúvio. O Criador governa o mundo com justiça, porém usa de misericórdia para sustentar a vida. A história de Noé expõe uma era sombria, mas que culmina na segurança oferecida pela fidelidade divina. O arco nas nuvens é a prova luminosa de que Deus não esquece o compromisso que fez com a sua criação. Herança e reconstrução. Depois que saíram da arca, Noé e seus filhos deram início a uma fase de reconstrução. O objetivo era povoar novamente o planeta. Gênesis 9 menciona que Noé se tornou lavrador e plantou uma vinha. Com o tempo, as famílias foram crescendo e se espalhando, formando novos núcleos. Assim, começou-se a desenhar a história pós-diluviana, marcada tanto por acertos quanto por desvios. Apesar da experiência dramática que viveram, não demorou para que alguns comportamentos equivocados surgissem. O episódio de Noé se embriagando com o vinho demonstra que a natureza pecaminosa ainda existia. Cam, um de seus filhos, reagiu de maneira desrespeitosa ao ver a nudez do pai, e isso trouxe consequências para sua descendência. A narrativa mostra que as cicatrizes do pecado não sumiram magicamente.
Ainda assim, o legado de Noé prosseguiu através de Sem, Cam e Jafé. Suas linhagens deram origem a vários povos mencionados mais tarde no Antigo Testamento. A difusão de culturas, idiomas e tradições remonta a esse período. Cada família levava consigo memórias do dilúvio e a história da aliança com Deus, embora com o passar das gerações, muitos tenham escolhido novos caminhos de idolatria. Essa herança dupla, a lembrança do julgamento e a promessa do arco, tornou-se parte do conhecimento transmitido de pai para filho. Alguns mantinham o temor ao Criador, outros preferiam viver sem levar a sério a aliança. É assim que a humanidade avança, com a mensagem de salvação disponível, mas nem sempre abraçada. O livre-arbítrio resultou em muitos desvios ao longo dos séculos. Porém, o testemunho de Noé permanece. Ele andou com Deus numa geração corrompida e sobreviveu para reiniciar o povoamento da terra. Sua história nos ensina que a obediência, embora seja desafiada por zombarias e incompreensões, traz recompensas duradouras. O mundo de depois do dilúvio não era perfeito, mas abriu portas para novos passos no plano divino, culminando mais adiante em Abraão e, muito tempo depois, no surgimento do Messias prometido. Quando observamos essa saga pré-diluviana e o reinício pós-dilúvio, percebemos várias aplicações para o nosso tempo. A primeira é que a humanidade tende a ignorar alertas espirituais quando está imersa em conforto ou distrações. Noé anunciou o juízo, mas apenas ele e sua família embarcaram na arca. Hoje, muitas pessoas também preferem ignorar as advertências bíblicas sobre a eternidade. Outra lição envolve a fidelidade. A determinação de Noé em construir a arca, confiando no Criador, destaca o valor de uma fé sólida. Ela se manifesta em ações e exige persistência. Mesmo diante de zombarias, ele se manteve firme e executou cada detalhe. Isso mostra que a confiança em Deus não pode depender das circunstâncias ou da aprovação social. A questão do arrependimento surge como ponto-chave. O dilúvio ilustra que, quando o tempo de oportunidade passa, não há mais como voltar. De modo paralelo, as Escrituras ensinam que haverá um dia em que o julgamento final chegará. Apesar de toda a paciência demonstrada ao longo da história, chega o momento em que Deus intervém para pôr fim à injustiça. Há também um convite à gratidão e ao reconhecimento de que cada dia é uma dádiva. Depois de passar pelos perigos das águas, Noé expressou essa gratidão com sacrifícios. Hoje, podemos demonstrar esse reconhecimento por meio de atitudes que honrem o Criador, cultivando o amor ao próximo e a boa administração dos recursos que Ele nos concede. Por último, o arco-íris nos lembra que Deus segue mantendo suas promessas. Embora as tempestades surjam, sempre haverá uma saída para quem busca refúgio nele. Se naquele tempo uma arca de madeira salvou uma família, na nova aliança temos um Salvador que oferece vida eterna. Aprender com a história do dilúvio evita que repitamos os mesmos erros e nos inspira a trilhar um caminho mais próximo de Deus. A história do dilúvio não é apenas uma narrativa distante. Ela levanta uma pergunta essencial. Estamos preparados para responder aos avisos de Deus? Em Mateus 24, Jesus compara seus dias finais à época de Noé, dizendo que muitos estavam desatentos quando o dilúvio chegou. Isso sugere que, assim como naquele período, a sociedade atual se ocupa de afazeres sem considerar realidades espirituais. É fundamental refletir sobre a necessidade de mudança de rota. A mensagem que Noé pregou focava na corrupção generalizada, apontando para um conserto profundo. Hoje, a Bíblia continua oferecendo direção para quem deseja realinhar suas prioridades. Essa narrativa não é lenda ou fábula, mas um alerta de que o Criador leva a sério a questão do mal. Ele adverte, espera, mas também age de modo definitivo. A palavra arrependimento implica virar as costas ao pecado e voltar-se para Deus. Noé viveu num tempo em que a maioria rejeitava essa transformação interior. Apenas ele, sua esposa, seus filhos e as noras subiram na arca. O resultado daquela indiferença foi catastrófico.
esse paralelo permanece atual, pois a indiferença para com a fé ainda afasta muitos de conhecer a bondade divina. Entretanto, existe uma mensagem de esperança para quem ouve o chamado. Deus não se alegra em punir, Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento, como diz 2 Pedro 3. O problema é que nem todos acolhem esse convite. Por isso, o relato de Gênesis faz parte de uma lição universal. A escolha de buscar a Deus ou de viver longe dele tem consequências reais, tanto agora quanto na eternidade. Se essas reflexões tocam o seu coração, compartilhe nos comentários como você enxerga a relevância do dilúvio nos dias de hoje. Você sente que a humanidade está repetindo erros do passado? Queremos ouvir sua opinião. Fique conosco, pois já estamos chegando ao capítulo final, onde traremos uma surpresa especial e um insight espiritual adicional para encerrar nossa jornada. Chegamos ao desfecho dessa viagem pela época pré-diluviana e pelos momentos de recomeço. Ficou claro que não se trata apenas de uma história antiga. É uma narrativa que atravessa séculos e se encaixa em cada época, lembrando-nos de como a fé e a obediência podem salvar vidas, ao passo que a descrença e a corrupção levam a um beco sem saída. O dilúvio é um memorial do quanto Deus valoriza a justiça e, ao mesmo tempo, oferece graça para quem o busca. A arca, símbolo de salvação naquela era, aponta para a providência que temos hoje em Cristo, aquele que abre um novo e vivo caminho. Assim como Noé precisou confiar nas instruções divinas, nós também somos desafiados a abandonar as vozes que zombam da esperança. A vida pode apresentar tempestades intensas, mas há refúgio seguro em quem comanda as águas. O arco-íris que surgiu após a grande inundação continua a brilhar nas chuvas atuais, como prova de que o Criador não se esquece dos seus compromissos. Cada cor no céu nos recorda que, após períodos de caos, existe luz e restauração. A Bíblia inteira ecoa esse chamado à rendição, mostrando que o arrependimento abre portas para novos inícios, enquanto a teimosia arrasta as pessoas para situações irreparáveis. Para concluir, deixamos aqui um convite. Se você deseja entender mais sobre esse relacionamento com Deus e continuar mergulhando em passagens bíblicas que edificam e desafiam, inscreva-se no canal. Há muitos outros temas que podem ampliar sua compreensão das Escrituras. Também sinta-se à vontade para indicar este vídeo a alguém que precise de encorajamento ou de uma perspectiva nova sobre a vida. Que as lições do dilúvio não se percam na história, mas sejam um farol que nos direciona a viver com mais propósito, graça e amor. Ore, reflita e busque a presença divina. Esse mundo antigo, marcado por desastres e recomeços, ainda fala aos nossos corações, provando que existe esperança para quem decide seguir o Criador. Muito obrigado por ficar até aqui. Que a paz e a sabedoria de Deus sejam com você. Amém.